Muito bem, agora são 20 horas e 42 minutos. O tempo fica curto e a gente vai falando de diversos assuntos. Nós já são 20 horas e 42 minutos. Agradecer você pelo carinho da audiência nas redes sociais, você sintonizado na 107,7. Grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Prefeito, transporte coletivo, que é o que na verdade a cidade toda tem discutido, tem debatido e tem falado. Pode entrar, José, trazer para mim aqui. Tem falado sobre esse assunto. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão do transporte coletivo. Aproveitar aqui e dizer que o vereador Cícero mandou aqui um zap perguntando sobre Aracaju, a Sergipe e a Boa Vontade. Daqui a pouco o prefeito fala sobre isso com você aí, sobre o bairro Brasil. Mas transporte coletivo, prefeito. Muito bem, veja só, nós encontramos uma situação que eu já sabia, difícil, e que nós não criamos. Veja só, a Cidade Verde tentam fazer confusão na cabeça das pessoas. Eu vi até um comentário que eu estaria utilizando 2 pesos, 2 medidas. Não existe 2 pesos e 2 medidas. Uma medida do juiz. A mão do juiz, ou o martelo, pesou e condenou a Cidade Verde. Não foi o prefeito. Um processo que não iniciou no nosso governo. Começou no governo Guilherme. Um processo do ex-vereador Arlindo, uma ação popular. Então a condenação saiu agora. Não tem nada a ver. Portanto, não existe 2 pesos. O peso da justiça foi pela condenação. E o juiz arguiu que a empresa teria fraudado o balanço. E o Ministério Público, inclusive, tem uma peça que fala e dá a entender que a empresa foi beneficiada naquela história que ela teria que pagar 20 milhões e 500 para operar. Uma pagou 37 milhões. Pagou não conseguiu pagar. A Vitória, e quebrou. A outra que pagaria 20 milhões e 500, a Serrana, saiu. A Cidade Verde teria que pagar 20 milhões e 500 para operar, e não 6 milhões e 100. Isso é uma questão da justiça. Não tem nada a ver com esse governo. Então a empresa foi condenada. Em relação à prefeitura, o que a prefeitura tem que fazer? Nós dialogamos com a empresa, tentamos, inclusive, no diálogo. E o que nós fizemos? A primeira medida nossa para tentar salvar o transporte coletivo em Conquista foi aumentar a tarifa que existia, uma tarifa irresponsável, política, de R$ 2,80, há quase 2 anos. Nós aumentamos em 50 centavos, não teve um ruído. Um estudante não foi para Lauro de Freitas protestar. Todos entenderam que precisava reajustar em 50 centavos. E pegamos uma linha D38, a segunda mais rentável da cidade e a mais rentável da Vitória, que tinham tomado indevidamente, passando para a empresa, e acabaram de... Isso foi a pá de cal que quebrou, eles quebraram a Vitória. Porque a Vitória já dava sinais de cansaço, de dificuldades. E como é que você pega 140, 150 mil de uma empresa e passa para outra? Sem nenhuma explicação. Se fosse um período, um curto período para resolver um problema, etc. Mas não, quase 2 anos. Isso foi a pá de cal e eles quebraram 5 empresas. VDC, VCL, Serrana, Vitória e Passaredo. 5. E quebraram a Vitória também. Encontramos a Vitória quebrada. A prefeitura, e aí eu tenho a obrigação, sobre pena de ser responsabilizado. Tem um homem aqui que trabalhou em administração municipal, sabe. E tem os demais que estão aqui, os secretários, inclusive Marcos Ferreira. Se eu não abrisse um processo de caducidade, seria eu responsabilizado. Então, resultado. A prefeitura, de forma correta e responsável, vem cumprindo todas as etapas do chamado processo de caducidade. Se você pular uma etapa, a empresa, com seus advogados, pode arguir nulidade do processo e voltar a estaca zero. Você perder toda essa trajetória do processo. O processo de caducidade já está na reta final. Indícios fortíssimos que a empresa será condenada. E ela terá também que sair de operar de Conquista, e aí, além do lote 1, do lote 2, que nós estamos já com processo licitatório, o juiz determinou ao prefeito e abriu prazo, sobre pena de ele me condenar. Não foi porque eu quis. Então o senhor cumpre uma ação judicial. Claro, estou cumprindo e você é o vereador e sabe, legislador. Tive que cumprir. E o processo de caducidade, além do processo de caducidade, que deverá levar à condenação à Vitória, tem uma recuperação judicial.
E a justiça deverá decretar ou não a falência da Vitória. Eu já ouvi técnicos falando que não tem saída. Só se acontecer uma chuva de recursos e dinheiro, chover na garagem da Vitória, muitos milhões, para ela conseguir sair desta recuperação judicial pagando quem ela deve. Então esta é a mais pura verdade sobre o problema do transporte coletivo. E outro problema que nós encontramos que da clandestinidade do transporte, uma bagunça, uma desordem e falta de autoridade, quando nós iniciamos o trabalho, ocorreu uma resistência, inclusive patrocinada por aqueles que não queriam que os vanzeiros operassem. Inventaram até o absurdo de falar que vanzeiro em Vitória da Conquista é miliciano. Isso foi uma perversidade, uma maldade que fizeram. E eu disse para a doutora promotora, eu disse, doutora, a senhora não conhece aqui, não sabe, não tem notícias. Primeiro, e aí é a coisa que precisa registrar. Um vanzeiro nunca matou ninguém no trânsito. Você não tem acidente com morte de vanzeiro em Conquista. Primeiro. Segundo, você nunca leu em nenhum blog que um vanzeiro empurrasse um outro. Que brigasse, um empurrou o outro, disputando passageiro. Não tem isso aqui em Vitória da Conquista. E quando nós iniciamos o processo, depois de um ano estudando, buscando experiências exitosas lá fora, a promotora exigiu um estudo, ela tem todo o direito, está em stand-by. Nós tivemos que parar e não fizemos ainda a blitz que a justiça pediu, que a promotora sugeriu, porque a prefeitura tem poder de polícia, mas não tem força policial. Diz, doutora, eu não posso colocar os nossos agentes expostos a um problema, a uma agressão. Eu preciso da proteção policial. Foi pedido e a Polícia Militar não ofereceu ainda garantias para que nós pudéssemos atender a promotora. E a prefeitura já, inclusive, está contactando com ela, informando que nós estamos aguardando tão somente que a Polícia Militar coloque o contingente para ser iniciada a operação. Muito bem. Olha, Charles, em Divisópolis, Minas Gerais, na sintonia. Um grande abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. Um grande abraço também ao nosso querido Júnior Borges, mandando aqui um forte abraço ao prefeito Erzen Guzmão. Um abraço, Júnior, obrigado pelo carinho da sua audiência aqui no Bate-Papo com Dudé, na sua Rádio Brasil FM 107,7. Célio, o que é que tem ainda aí, Célio? O que é que você tem aí? Você tem... O Célio sempre me dá uma cutucada por aqui, viu, doutor Danilo? E se eu não pegar, ele pega forte. Vamos aproveitar os minutos aqui para falar sobre a Copa do Mundo. Muito bem. Então, para a gente saber de resultado, né? Também vamos saber desse resultado aí. Cada um vai dar o seu palpite por aqui para a gente ficar guardado. Sem medo dos belgas, viu, seu Célio Santos? Olha, 4 campeões do mundo estão nas quartas de final da Copa do Mundo. Os da América do Sul estão nas quartas de final da Copa do Mundo Rússia 2018. São 4 campeãs do mundo: Uruguai, França, Brasil e Inglaterra. Uma já foi vice, a Suécia. 3 nunca chegaram numa final: a Rússia, a Croácia e a Bélgica. A Rússia, como União Soviética, foi 4ª colocada em 66 na Inglaterra. A Croácia foi 3ª colocada em 98 na França. E a Bélgica foi 4ª colocada em 86 no México. A única final de Copa que pode se repetir em 2018 é a final de 60 anos atrás, envolvendo Brasil e Suécia. A final ser disputada por seleções que nunca foram campeãs só pode ocorrer se a Bélgica jogar a partida decisiva contra a Rússia, Croácia ou Suécia. Para 2 seleções campeãs disputarem o título, só pode acontecer se a Inglaterra chegar na final para enfrentar França, Uruguai ou Brasil. O Brasil está no páreo para conquistar seu 6º título mundial. O Uruguai tenta o 3º, França e Inglaterra em busca do 2º título. O Uruguai foi campeão em 30 e 50, a França em 98 e a Inglaterra em 66. O Brasil ganhou a Copa em 58, 62, 70, 94 e 2002. As quartas de final serão disputadas sexta e sábado. Na sexta-feira jogam Uruguai e França em Nizhny Novgorod às 11 horas. Às 3 da tarde, Brasil e Bélgica em Kazan. No sábado jogam às 11 horas em Samara, Suécia e Inglaterra. Às 3 da tarde em Sochi, Rússia e Croácia. As semifinais acontecem na terça e quarta-feira da semana que vem.
Na terça, em São Petersburgo, às 3 da tarde, jogam o vencedor de Uruguai e França contra o vencedor de Brasil e Bélgica. Na quarta-feira, às 3 da tarde, em Moscou, jogam o vencedor de Suécia e Inglaterra contra o vencedor de Rússia e Croácia. No sábado, dia 14 de julho, jogam às 11 horas em São Petersburgo os dois perdedores das semifinais disputando o terceiro lugar. E no domingo, dia 15 de julho, jogam ao meio-dia em Moscou os dois vencedores das semifinais que disputam o título de campeão mundial de futebol. Da Rádio Nacional em Brasília, Eurico Tavares. Brasil! Vai dar Brasil, vai dar Brasil. Um abraço ao ouvinte na Espanha. Adriana, lá da Espanha, curtindo o nosso programa, parabenizando ao prefeito Ezio Guzmão, ela conquistense que está na Espanha. Um grande abraço, Um abraço, Adriana. Um grande lá abraço na Espanha, a você. Deus lhe abençoe na internacional. Espanha. Muito bem. Olha, com todo respeito a Marco Ferreira, que já foi vice-presidente nordeste da Confederação Brasileira de Futebol, ao Cime Barros, que treinador de futebol, os times em Vitória da Conquista, também nos Estados Unidos. Mas aqui quem mais conhece de Copa é Ezio. Porque, na verdade, narrador, não é, que foi por muito tempo dos melhores narradores da Bahia, já participou de Copa do Mundo, transmitindo a Copa do Mundo com a Rádio Clube de Vitória da Conquista. Eu vou até deixar por último. Jorlando, seu palpite, Brasil e Bélgica. Fala pra gente aí no microfone. Eu gosto de chocolate belga. Belga. Então, 3-0, tá bom. 3-0. Eu tô falando com otimismo, mas Com é um jogo otimismo. muito difícil. Muito difícil. Mas 3-0 Brasil. É o que eu prefiro. Doutor Danilo. Bom, levando em consideração que a Bélgica tem um grande ataque, o Brasil tem uma grande defesa, 3-1 Brasil. 3-1 Brasil. Alcime Barros. Eu acho que pela qualidade das duas seleções e como é um jogo de muita importância, fico 3-2 Brasil. 3-2 Brasil. Lu Macário, seu palpite. 2-1, tá? Vai ser apertado. 2-1 Brasil. Marco Ferreira, fala aqui no microfone do lado aqui do prefeito. O pacote é completo. Brasil 1-0 contra a Bélgica. Pega a França, porque o Uruguai sem Cavani não vai vencer a França. E faz a final maravilhosa e inédita contra a Inglaterra no dia 15 de julho. Opa, prefeito. Eu tô com o Marcos, vai dar Brasil e Inglaterra na final. Vai dar Brasil e Inglaterra. Vai dar Brasil e Inglaterra na final. A seleção brasileira, ela tá aquele chavão, cresceu na competição. Cresceu dentro da cada competição. jogo. Estou com o Marcos Ferreira de novo. Eu não tirava Marcelo, eu não voltava Marcelo pro jogo. Marcelo permaneceria com o Felipe Luiz. Não atuou bem no primeiro jogo, muito perdido. Está jogando tico-tico no fubá. Ele pode até. Ele é um grande jogador. É um grande jogador, um craque. É o melhor lateral do mundo. Para mim é o melhor lateral esquerdo. Mas na seleção dessa Copa não apareceu aí. Não jogou. Eu não mexia, não. Então 1-0 Brasil? Não, 3-1. 3-1 Brasil. 3-1 Brasil. Célio Santos, seu placar, Célio? Eu vou com 1-0. 1-0. Muito bem. Olha, eu tô com o Jorlando, com o Marco Ferreira, com o Ezio, eu gosto de chocolate. E o belga é muito bom. 3-1 Brasil. 3-1 Brasil. Acho que o Brasil vence a Bélgica. Né? E a gente precisa também muito desse título, é importante. E essa onda, inclusive, eu vi um comentário, né? E ontem, quando o inglês cai, eu disse, por que não fala do inglês que caiu? Só fala do Neymar que cai, que simula, não é? Todos nós sabemos que Neymar é craque de bola, né? Mas não temos culpa, não somos culpados do Brasil ter 5 títulos mundiais, ter os melhores jogadores do mundo, né? durante o tempo inteiro. Então eu acho que dá uma dor de cotovelo, prefeito, aquela dor que não tem cibalena que passa, não é na verdade, Marco Ferreira? Cibalena, não é? Não tem a cibalena, que o cara ia na mercearia na venda e comprava cibalena. Eu sou Daniel Zaldina. Agora, sendo Cibazoma. Vamos enaltecer o comportamento de Neymar nas duas no jogo contra o México. Porque ele foi provocado demais e ele suportou. Ele suportou toda a provocação. E dizer o seguinte, olha, entenda uma coisa, todos esses que estão aí torcendo contra o Brasil. O Brasil é um conjunto.
É um conjunto. A zaga menos vazada, junto com a zaga do Uruguai, sofreu apenas um gol na competição. E o gol do Brasil, um gol ilegal, porque o atacante da Suíça empurra o Miranda para poder fazer o gol. O melhor ataque da Bélgica. E o melhor ataque é o da Bélgica. 12 gols. 12 gols. 4 Então, vitórias. É por isso que eu acho difícil um placar mínimo. Você Vai fazer sair a não muito ser que difícil. seja o gol no final. Principalmente depois de ontem com aquele jogo da Colômbia. E o próprio jogo da Bélgica, perdendo 2-0. Eu acho difícil um placar mínimo nesse jogo aí. Muito bem. Olha, grande abraço, prefeito. Obrigado pela sua participação. Nós estaremos sempre aqui nas quartas-feiras. Quarta-feira a gente está voltando com mais uma edição do Bate-Papo com o Dudé. Teremos colegas participando, como Jorlando, tantos outros colegas vão participar aqui nesse espaço aberto para a gente debater, discutir um pouco a Vitória da Conquista. Quero agradecer a participação do Eu senhor. que agradeço, Dé. Saio daqui muito feliz por estar aqui no seu programa. Continuo muito confiante. Continuo com paz no meu coração, com grande confiança e com fé em Deus. Aonde existe a oração tem vitória, então nós estamos muito felizes. Essa cidade é uma cidade de bênçãos e nós estamos avançando. Olha, um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Orlando, obrigado pela sua participação conosco, que está aqui conosco, doutor Danilo, Marco Ferreira, nosso querido Alcine Barros, Lu Macari, a todos vocês da rede social, dos 4 cantos da cidade, aqui na zona urbana, na zona rural, você aí da nossa região sudoeste, do norte de Minas Gerais, beijo grande no coração de todos vocês. Quarta-feira tem mais bate-papo com o Dudé. Vai dar Brasil, a gente vai estar aqui comemorando com fé em Deus. Grande abraço e obrigado pelo carinho da audiência de todos. Bom que você veio. Bom que você veio. Que bom,